Você sabe o que é uma sequência negativa na numerologia? Pois é, este é o assunto da semana. Eu sou Paulo Marassi, em Caminhos do Conhecimento. Voltamos já. Olá, minha gente! Olha aí nós aí no nosso bate-papo semanal. Mais uma vez, eu e você, juntinhos, para um assunto, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Sequência negativa. Do que se trata? O que isso interfere em nossas vidas? Esse assunto que eu vou falar já já. Mas não posso deixar de pedir a todos vocês que ajude o nosso canal fazendo a inscrição, batendo aí na inscrição, nesse vermelhinho, e bate lá no sininho também para que você não perca nenhum vídeo ao longo do ano, né? Que a gente está indo com vídeos muito interessantes e seria legal você estar acompanhando todos esses vídeos. E também encontrando o acervo que nós temos, né? E vários temas bastante interessantes. Então não deixe de se inscrever, ok? Pois bem, o que é uma sequência negativa? É interessante, se você for analisar, nós temos períodos nas nossas vidas onde a gente não consegue entender onde nós estamos errando ou o porquê a vida está produzindo tal situação. E nós temos como perceber isso dentro desse estudo numerológico. Há um tempo atrás eu tinha dado uma pequena noção do que era a pirâmide invertida. Pois é, esse assunto ele está ligado direto à pirâmide invertida. Mas hoje eu quero falar especificamente dessa sequência negativa que se apresenta nos mapas. É muito importante a gente entender essa sequência negativa e trabalhar ela, claro, com certeza. Eu vou colocar aqui o primeiro exemplo para vocês poderem compreender melhor isso que eu estou falando. Tá aqui um exemplo, eu quero que vocês observem. Eu não coloquei o nome, mas por segurança, porque é óbvio que se de repente alguém tem esse nome, já vai ficar pensando mil coisas, e não é bem por aí, gente. Então eu prefiro deixar o nome ausente e dar esse estudo especificamente dentro da sequência. Até porque há outras informações podem neutralizar essa questão que eu vou apresentar hoje. Mas é importante saber se você tem, até mesmo para você poder trabalhar ela, não é mesmo? Procure observar que nessa pirâmide, ela vem uma sequência que eu marquei, uma sequência de 1, num determinado período, e logo abaixo uma sequência de 2. E se você observar mais ainda, você vai notar que foi no período de 45 anos até provavelmente aos seus 87, 90 anos. O que quer dizer isso? Esses números, eles mostram uma situação que a pessoa precisaria trabalhar muito dentro dela, porque é uma situação realmente desafiadora a ela, dentro desse período. Paulo, mas esse período longo, sim, é possível. Há períodos menores, mas esse aqui eu dei como exemplo, existe esse período. O que seria essa sequência de 1? Provavelmente é um período onde a pessoa pode estar se sentindo sem forças, ela está sem coragem, perdeu a coragem, né? É uma pessoa que pode estar desempregada, está já um longo período parada, sem entender, sem força nenhuma, literalmente sem força nenhuma. E é importante trabalhar isso. E dentro dessa longevidade de situação, pode ocorrer da pessoa somatizar até doenças dentro do campo cardíaco. Por quê? Porque ela começa com essa limitação dela, né? Ela acaba podendo desenvolver realmente alguns distúrbios dentro desse sistema cardíaco. E isso é extremamente perigoso. E se você observar, logo na sequência, junto, nesse caso, veio o 2. E o 2 está praticamente no mesmo período dessa pessoa. E o que isso quer dizer?
no caso dessa pessoa, ela deve estar se sentindo extremamente incompreendida, subjugada, quer dizer, está sendo até de certa forma não valorizada, não reconhecida dentro do meio social ou do meio familiar, ou até mesmo na questão profissional, se estiver trabalhando, pode ser que não haja um reconhecimento das pessoas em relação àquilo que ela venha desenvolvendo, enfim, e isso vai fazendo com que ela vai perdendo a autoestima. Olha que coisa chata, né? A pessoa se sentir não reconhecida, não valorizada, e ela vai perdendo essa força interior dela. E isso pode, sim, desencadear doenças que provoquem algum tipo de dependência. Então é importante a gente se policiar e compreender isso melhor. Observe que ao final dessa pirâmide existe um número 9. Esse número 9, na realidade, ele é o regente dessa pessoa. É o regente dentro da vida dela, que é o ermitão. O 9 é o ermitão. Então esse regente, o que ele fala para ela? O que ele está manifestando dentro dela? Para ela aprender a trabalhar a prudência, a autoestima, a sabedoria, o discernimento e trabalhar um pouco a religiosidade também. Eu acho que se ela trabalhar essas bases, ela consegue ter uma compreensão melhor dentro desse período que foi apresentado no mapa dela. Legal? Vamos colocar agora outra pirâmide e vamos perceber o que essa pirâmide quer dizer. Novamente, repito, deixo o nome ausente, não é necessário saber, mas vamos entender essa temática. Nessa pirâmide, a gente observa que existe uma frequência gravíssima de noves. Observe a sequência de noves, numa primeira coluna, numa segunda e numa terceira coluna. E o período dela, praticamente desde o nascimento até os seus mais ou menos 70 anos. Aí você pode me falar, nossa Paulo, essa pessoa então está perdida. Não, já nós vamos entender isso. Mas o que é importante a gente entender? Por quê? O que acontece essa frequência de 9 dentro de uma pirâmide de uma pessoa? Está muito ligado a finanças, aonde a pessoa pode ter grandes perdas, perdas de dinheiro, perdas de propriedades, de repente tendo até que passar por fortes provações, sim, provações seríssimas, passar por provações de todos os tipos, porque é muita perdas. E nesse caso, observe que foi um período longo, praticamente a gente poderia dizer que essa pessoa, será que ela não teve felicidade em nenhum momento da vida dela? Espera aí. Desce um pouco mais abaixo. O que nós observamos? Nós encontramos um trio de 9 numa forma de pirâmide. Quando nós encontramos os números nessa condição, numa pirâmide contrária, este é um número positivo. E nesse caso aqui, o que seria? Ganhos, heranças, conquistas, vitórias, quer dizer, então no final dela existe essa possibilidade. Como também pode ser que ela iniciou dentro desse processo de muita riqueza e venha ter que perder tudo por não ter habilidade ou por alguma falha consigo mesmo. Aqui não dá para a gente definir, pode ser uma situação ou outra. Que apesar de toda essa situação, na ponta dessa pirâmide, nós encontramos o número 4. E esse número 4 está ligado ao quê? Ele está pedindo, o que ele está regendo dentro da vida dessa pessoa? Que essa pessoa tem que assumir o próprio poder. Ela tem que saber administrar a sua força. Ela precisa ser muito determinada, ele ter autoridade na sua vida. Ela precisa ser organizada. Ela tem que ter uma vida prática e, principalmente, desenvolver o senso do equilíbrio. Então, o que nós percebemos? Por que perde toda essa severidade, todo esse comprometimento? Porque o 4 está ligado à carta do imperador dentro do tarô.
Olha a importância dela saber reger essa vida dela. Olha como é sério isso, gente. Então, se ela não tiver esse cuidado, essa atenção, pode sim haver todo um desmoronamento dentro da sua história nesse período que eu apresentei. Agora, olha que interessante, uma curiosidade só, tá, gente? Aqui é só uma curiosidade para a gente poder entender o momento em nosso país. Tá aqui, a pirâmide do Brasil. Olha a pirâmide aí. Essa é a terceira pirâmide que eu vou apresentar para vocês. O que nós observamos quando a gente pega o nome Brasil? A gente encontra uma sequência de número 3. E quando a gente olha essa sequência, a gente consegue compreender por que há tanta dificuldade do nosso país desenvolver e realmente se apresentar verdadeiramente como um país forte e firme. Esse 3, o que ele está apresentando para o país? Uma incompreensão, uma dificuldade de diálogo, até mesmo de impor as ideias, uma dificuldade enorme de impor projeto, de desenvolver, de convencer as pessoas. A gente percebe que já há muito tempo as pessoas estão desacreditadas, elas não acreditam mais. Os próprios 3 poderes não conseguem se entender, não há uma compreensão, e isso não é de hoje, já vem de um longo tempo. Então a gente consegue até compreender dentro dessa sequência negativa 3. Agora, olha que interessante. Essa sequência 3, uma pessoa comum, ela desenvolve problemas seríssimos respiratórios. Talvez esteja aí a resposta, porque hoje nós somos o segundo país de maior mortalidade dentro dessa doença que hoje se apresenta conosco. Chato, né, gente? Por isso que eu sempre falo, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a compreensão. E é tão interessante que se o Brasil fosse com Z, mudaria toda essa história. Mas, e tanto é que lá fora, o Brasil, quando é escrito com Z, a própria visão das pessoas em relação ao Brasil é muito diferente. Pode observar. Já nós, aqui, temos toda essa dificuldade, essa incompreensão, essa dificuldade de realmente apresentar as melhores ideias e passar essa confiança. Esse é o assunto que eu quis compartilhar com vocês, mas eu quero falar mais uma coisa. Eu pretendo desenvolver um curso de numerologia com vocês. Eu gostaria que vocês comentassem, aqueles que têm interesse em fazer um curso de numerologia. Detalhe, não vai ser na condição de IAD, vai ser ao vivo. Vocês vão poder interagir comigo, nós vamos marcar, vamos seguir aí uma linha de trabalho. Já estou até elaborando aí como é que vai ser esse projeto. Como eu tenho essa comunicação com vocês à distância, eu queria ter ela mais próxima. Quem sabe essa conversa, né, direta dentro desse curso, vocês podem aprender muito mais, desenvolver muito mais. Eu sei que muitos de vocês têm uma paixão enorme pela numerologia. Então, tá aí a dica que eu dou. Você tem interesse? Faça o teu comentário. Comente também, né, do que você achou desse assunto da semana. Mas principalmente, se você tem interesse, Paulo, gostaria de fazer tal, porque logo eu já vou estar dando como é que nós vamos trabalhar esse curso. Até porque vão ser vagas limitadas. E teve muita gente que pediu para mim, então eu vou me organizar, tá? Então não deixa de comentar não. Valeu? E agora vamos para a mensagem da semana. O que você tem, todo mundo pode até ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Com certeza, você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, vou ficar no aguardo e namastê!